Salve, salve investidores! Vamos bater um papo sobre o nosso projeto Trade com Dados, a nossa análise quant. Hoje, nosso trade ele se deu no alvo, tanto no dólar quanto no mini índice. E conforme vocês estão vendo aqui no nosso Trade System, né, ele acionou compra no Infut e no Dolfut e já está mandando a gente sair da operação, né, porque já chegou no alvo da nossa operação. Tanto o Infut quanto o Dolfut. O Dolfut, em relação à sua abertura, ele andou 21 pontos. Já o índice, 1.190 pontos por enquanto. E inclusive o acionamento do nosso trade se deu no mesmo fluxo dos grandes players, né? Então hoje acionou compra no dólar e compra no índice. E os big players estão comprando o dólar e também comprando o índice, fluxo comprador em ambos. Então, sem muita enrolação, vou mostrar o gráfico aqui para vocês e explicar um pouco do nosso modelo. Então, aqui eu tenho o Dolfut e o Infut. Hoje o mercado ele acionou uma compra no dólar. Então, o nosso operacional no início do pregão ele estava assim, vou mostrar para vocês, né? Nosso estudo e o que os membros receberam, né, como estudo. Então no índice o índice estava dessa forma, o fechamento, e o dólar também. Então aqui eu tenho pontos de volatilidade que nós já traçamos para o início do pregão, que são nossos pontos de entrada nas operações, né? Então vamos começar pelo dólar. Então o dólar ele aciona a venda se ele perde os 5.406. Então perdendo 5.406 ele me dá um acionamento de um trade na ponta vendedora. Esse é o ponto de volatilidade para venda. E no caso da compra, o preço se sustentando acima dos 5.420. Então o preço acima, ele mostra força e você entra na ponta compradora. Então esse é o ponto de volatilidade para alta, 5.420, e o 5.406 de volatilidade para venda. Esses pontos de volatilidade, eles são identificados através da nossa análise quant, que identifica padrões de movimento de preço, e a partir desses padrões de movimento de preço, nós achamos os pontos chaves que acionam uma maior volatilidade nos preços. Então, no Dolfut são esses os pontos. E esse era o estudo que os nossos membros receberam na sexta, né? Então, após o fechamento do mercado, todo dia após o fechamento do mercado, os membros recebem um estudo com esses pontos através de relatório, enfim, um relatório por escrito, né, no canal do Telegram. Inclusive, para se tornar membro, acesse www.fsbinvestimentos.com.br, na guia Trade com Dados. Vocês vão ser direcionados para a nossa página e o link para fazer a inscrição. Ou diretamente pelo Telegram, acessando o nosso canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vocês têm acesso ao nosso grupo e lá tem maiores informações de como que faz para ser membro, os custos, enfim. Então, continuando com a análise, então esse era o estudo da sexta-feira que todos receberam para o pregão de segunda-feira. Então, o pregão se inicia com um gap, né? E depois ele veio até fechar esse gap, enfim. O preço se sustentando acima dos 5.420, ele me dá uma compra. E o stop seria a perca desses 5.420. No caso da compra, se fosse na venda, então perdendo 5.406, ele me aciona uma venda e eu sairia da operação, o preço se sustentando acima dos 5.406. Então nesse caso o preço ficou acima dos 5.420, mostrando força do mercado. E nos primeiros 3 candles, né, nos primeiros 45 minutos, ele já atingiu o nosso alvo da operação, nos dando 13 pontos de gain, né?
Em nenhum momento esse trade ele foi estopado, hein, pessoal. Depois ele teve uma correção, enfim. Eu gosto de usar a média de 9 de 50, né? E após essa correção ele deu uma nova entrada também para buscar novos alvos, inclusive renovando sua máxima do dia. Então esse foi o trade. Chegando no alvo, é recomendado procurar por saídas da operação, mas isso não quer dizer que você tenha que sair. Inclusive quem conduziu esse trade, eu não conduzi, eu já saí antes, mas você poderia aumentar seu stop gain e ir conduzindo esse trade, né? E ir surfando toda essa tendência. Então o dia de volatilidade para a ponta compradora, o dólar só subiu e em nenhum momento ele deu stop nessa operação para quem entrou comprado logo no início do pregão, né? Ele deu até uma nova reentrada, né? E você sai da ponta compradora se ele perder esse ponto de volatilidade. Então esses pontos de volatilidade, eles servem para nos mostrar os pontos certos de entrada, né? Então você já consegue gerenciar melhor seu risco. Enfim, não faz sentido nenhum eu estar comprado se o preço ficar abaixo dos 5.420. Então eu já tenho procurar por uma entrada próxima a essa região, principalmente no rompimento dela, e o meu stop seria a perca dessa volatilidade. Então, sabendo onde estão os pontos principais, seja para compra, seja para venda, faz com que o trader ele saia na frente, né? E esses são os nossos pontos, os nossos alvos das operações. Diariamente estou passando para os membros, né? Inclusive essa análise quant ela identifica esses padrões de movimento de preço. E o legal é que esse estudo ele pode casar com o operacional de qualquer trade, né? Então, cada trader vai ter o seu setup, enfim, a sua maneira de operar. Mas o principal nós passamos que são os pontos de volatilidade, já que todo trader quer uma vol, né? E tendo vol é onde você consegue montar as suas posições, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. Então, esse foi o trade de hoje no dólar. Já no índice, ele foi um pouco mais volátil no início do pregão. Então, ele acionou a venda, mas não fechou abaixo dos 5, deixa eu passar com precisão aqui, 5,39,272. Em nenhum momento ele fechou abaixo, né? Chegou a fechar acima, mas aqui também já estava caro a sua entrada. Enfim, ele corrige, vem testar de novo a venda, mas fechou acima dela, inclusive acima do fechamento anterior e acima da média de 9 de 50. Ficou interessante. Aqui ele foi já mostrando um padrão de preço que ele estava fazendo para renovar suas novas máximas. Então, olha o que ele está fazendo em cima do gatilho. Então, aqui ele deu a entrada, principalmente nesse candle, né? Ele deu uma entrada para você assumir uma posição compradora e o stop seria a perca do 139,671. Então, um stop curto para um alvo longo. E aonde ele foi? Certeiro, chegou no alvo da operação que nós montamos. Enfim, chegando no alvo ou passando dele, é recomendado procurar por saídas. Então, nesse caso, eu achei melhor sair da operação. Mas no dia de hoje, ó, o trade ele vai se conduzindo até para alvos maiores, né? Mas aqui a gente já protegeu o nosso ganho, enfim, já saímos da operação. Então, o trade de hoje ele deu mais de 1.000 pontos, né? Deu para pegar utilizando desse conceito. Enfim, o conceito é o mesmo tanto para o dólar quanto para o índice. São pontos de volatilidade que nós identificamos através dos padrões de movimento de preço e esses são os pontos que nós buscamos, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. E o legal é que sempre os candles, o fluxo, enfim, acaba convergindo para esses pontos, né? Então, no rompimento desses pontos, há um padrão de candle que vai se formando, há um fluxo que vai entrando dos grandes preços, enfim, tudo converge para nossa entrada na ponta compradora, porque é aqui que está a maior vol para compra e vol para queda. Então nós já sabemos os pontos chaves de entrada e através da nossa análise quantitativa nós identificamos esses pontos do movimento do preço, né? Os pontos interessantes para você assumir suas operações e pegar toda essa volatilidade. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso trade de hoje, a nossa análise quant e um pouco do nosso projeto. Enfim, se você tem interesse de se tornar membro, entre no nosso grupo do Telegram para maiores orientações.
Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.